Poder constituinte é, sem dúvida, um dos temas mais relevantes do direito constitucional. Então, o que seria poder constituinte? Poder constituinte é o poder de criar e modificar a ordem constitucional. Existe o poder constituinte, que pode criar e modificar a ordem constitucional, e os poderes constituídos, que são aqueles que foram constituídos pelo poder constituinte. Por exemplo, o poder do STF é um poder constituído, pois foi o poder constituinte quem delimitou o poder do STF no texto constitucional. Mas, em síntese, poder constituinte é o poder de criar e modificar a ordem constitucional. E esse poder pode ser classificado em espécies. Temos o poder constituinte originário e o poder constituinte derivado. O poder constituinte derivado, por sua vez, pode ser poder constituinte derivado reformador, poder constituinte derivado decorrente e poder constituinte difuso. Então vamos tratar agora do poder constituinte originário. Poder constituinte originário é também chamado de poder constituinte de fato ou poder constituinte primário. Esse poder é aquele que inaugura uma nova ordem constitucional, um poder que rompe totalmente com a ordem constitucional anterior. Então, basicamente, o poder constituinte originário rasga a Constituição para escrever uma nova, ou, se ainda não existe uma Constituição, esse poder criará a primeira das Constituições. E com isso, o poder constituinte originário inicia uma nova ordem constitucional. E sobre o poder constituinte, temos as características desse poder, que é inicial, ilimitado, autônomo e permanente. Inicial, já que ele inicia uma nova ordem constitucional. Ilimitado, ou também incondicionado, já que ele não se submete a nenhum tipo de condição jurídica, pois ele não observa nenhuma norma jurídica anterior. Não há nenhuma norma jurídica anterior prévia que ele precise respeitar. Autônomo, por não ter nenhum vínculo, nenhuma relação com a ordem constitucional anterior, com a Constituição anterior. E permanente, por não se esgotar. Ele não se exaure. Por exemplo, mesmo depois de criar uma Constituição, o poder constituinte originário pode surpreender todo mundo e romper novamente com essa Constituição e criar uma outra Constituição e assim sucessivamente. Mas entenda o seguinte, esse poder constituinte originário, que chamamos de ilimitado, é ilimitado por não ter limitações jurídicas. Isso não significa que ele não tenha nenhum tipo de limitação, pois existem os chamados limites extrajurídicos. Por exemplo, imagine que uma Constituição esteja sendo criada neste momento. É natural que o poder constituinte originário esteja observando alguns padrões éticos dessa nossa época. Não tem como imaginar, por exemplo, que uma Constituição poderia simplesmente ignorar, por exemplo, a nossa batalha contra o racismo. Imagine uma Constituição com uma norma racista. Qual a chance? Esse é, portanto, um limite extrajurídico ao poder constituinte originário. Mas o que você precisa saber é que o poder constituinte originário não tem limites jurídicos, o que obviamente não permite concluir que não exista nenhum tipo de limite, pois existem os limites extrajurídicos. Então, recapitulando, poder constituinte originário é o poder de inaugurar uma nova ordem constitucional, de modo que esse poder é inicial, ilimitado, autônomo e permanente. Esse é o poder constituinte originário. Vamos tratar agora do poder constituinte derivado. O poder constituinte derivado é o poder de modificar a ordem constitucional. Então veja, se por um lado temos o poder constituinte originário, que inaugura uma nova ordem constitucional, por outro, temos o poder constituinte derivado, que pode modificar essa ordem constitucional criada. Por exemplo, enquanto o poder constituinte originário é aquele que cria a ordem constitucional, o poder constituinte derivado é aquele que altera essa ordem constitucional. É o poder que, por exemplo, edita uma emenda constitucional. E esse poder tem como características o fato de ser limitado, condicional e dependente. Limitado porque se submete às normas constitucionais já criadas pelo poder constituinte originário. Condicionado porque se submete às condições criadas pelo poder constituinte originário. E dependente exatamente por ter uma relação de dependência em relação ao poder constituinte originário. Sobre o poder constituinte derivado, é importante saber suas subespécies. Temos o poder constituinte derivado reformador,
o poder constituinte derivado decorrente e o poder constituinte difuso. O poder constituinte derivado reformador, também chamado simplesmente de poder de reforma, é o poder com competência para modificar as normas constitucionais. E essa modificação das normas constitucionais pode ser feita pela aprovação de uma emenda constitucional ou através de um tratado internacional de direitos humanos aprovado sob o rito dessas emendas constitucionais ou através da revisão constitucional. Vamos explicar cada uma dessas formas. A modificação da Constituição por meio de uma emenda constitucional é a forma que mais conhecemos. Se nós manusearmos o vade-mecum, veremos que vários dispositivos da Constituição foram inseridos ou alterados por uma emenda constitucional. E isso nada mais é do que uma modificação da Constituição, ou seja, uma manifestação do poder constituinte reformador. Mas o poder constituinte reformador também pode se manifestar por meio de tratados. Ocorre que você precisa ter em mente que não é qualquer tratado. Precisa ser um tratado internacional de direitos humanos aprovado sob o rito previsto para as emendas constitucionais. Vamos compreender. A nossa Constituição estabelece que um tratado internacional de direitos humanos que tenha sido aprovado com o mesmo rito previsto para as emendas constitucionais terá status de emenda constitucional. Esse tratado ele não ficará escrito na própria Constituição, então por isso você não encontra esses tratados no texto constitucional. Mas mesmo sem ficarem escritos na própria Constituição, esses tratados terão status de emenda constitucional e por isso representam uma forma de se modificar a Constituição e por isso mesmo representam uma manifestação do poder constituinte reformador. E prosseguindo, temos a possibilidade de revisão constitucional. Bom, a Constituição tem uma norma que prevê que 5 anos após ter sido promulgada, a nossa Constituição de 1988, deveria ocorrer uma revisão de suas normas. E essa revisão, que já aconteceu, modificou algumas normas da nossa Constituição e, por ter modificado, significa que é uma manifestação do poder constituinte reformador. Então vamos recapitular. O poder constituinte derivado reformador é aquele que tem competência para modificar as normas constitucionais, seja por meio de emenda constitucional, por meio de revisão constitucional ou por meio da aprovação de um tratado internacional de direitos humanos aprovado sob o rito das emendas constitucionais. Entramos agora no poder constituinte derivado decorrente, ou simplesmente poder constituinte decorrente. Bom, o poder constituinte decorrente é o poder que tem competência para elaborar e modificar uma Constituição estadual. Então, se estivermos falando de modificação de uma Constituição estadual, estamos então tratando do poder constituinte derivado decorrente. Sobre esse tema, é importante compreender que a Constituição Federal estabelece várias condicionantes, vários limites quando se trata da modificação da Constituição de um Estado. Como exemplo disso, temos o que se chama de princípios constitucionais estabelecidos, princípios constitucionais extensíveis e princípios constitucionais sensíveis. Os princípios constitucionais estabelecidos são normas da Constituição Federal que limitam a autonomia dos Estados-membros. Por exemplo, a Constituição prevê que somente a União Federal é quem pode instituir o imposto sobre renda. Então não adianta tentar modificar uma Constituição estadual para burlar essa sistemática, pois não tem como o Estado ser instituidor do imposto de renda, porque isso esbarra em um princípio constitucional estabelecido, que é, portanto, um limite para o poder constituinte derivado decorrente. Temos ainda os princípios constitucionais extensíveis, que são normas previstas na Constituição Federal e que são direcionadas para a União Federal. Mas essas normas, ainda que tratem especificamente da União, por razões óbvias, precisam ser observadas pelos Estados-membros. São normas que têm o que se chama de relação de simetria. Sabe quando você estuda uma jurisprudência do STF e o STF declara a inconstitucionalidade de uma norma da Constituição de um Estado e reconhece que aquela regra prevista na Constituição Federal deve ser aplicada ao Estado por relação de simetria, assim como prevista para a União? É exatamente isso. Por exemplo, a nossa Constituição prevê que o presidente da República precisa da autorização do Congresso Nacional quando for se ausentar do país por mais de 15 dias. Veja que essa é uma norma criada para a União. Ela fala em presidente da República e em Congresso Nacional. Em nenhum momento diz governador ou Assembleia Legislativa. Mas mesmo sendo uma norma que trata da União,
é uma norma que tem a relação de simetria e, por isso, precisa necessariamente ser observada pelas constituições dos estados. Então, o constituinte estadual não pode burlar essa sistemática e tentar prever que esse governador precisará da autorização da Assembleia Legislativa sempre que for para o exterior e por qualquer período que seja. Inclusive, esse é um entendimento atual do STF. Mas o que precisa ser dito é que essa norma que trata da União, por razão de simetria, deve ser estendida ao Estado-membro, é o que se chama de princípio constitucional extensível, que representa um limite ao poder constituinte derivado decorrente. Por fim, temos os princípios constitucionais sensíveis. Bom, primeiramente, é importante que se saiba que esse tema será estudado de uma forma muito completa quando formos tratar da intervenção federal, que está especificamente no artigo 34 da Constituição. Mas agora, tratando aqui do poder constituinte, vamos nos limitar a compreender que, basicamente, são normas da Constituição Federal que, se forem violadas por um Estado-membro, justificam uma intervenção federal naquele Estado para corrigir essa situação anômala. Então, como eu disse, esse é um assunto que será aprofundado mais para frente, mas vamos exemplificar para simplificar. Um dos princípios constitucionais sensíveis é a autonomia municipal. Então, isso significa que o Estado-membro precisa respeitar a autonomia municipal. E se assim não fizer, esse Estado poderá sofrer uma intervenção federal. Então, suponha que tenha sido feita uma emenda na Constituição do Estado de São Paulo, e essa emenda tem alguma norma que limita essa autonomia dos municípios. Por exemplo, hipoteticamente, uma norma dizendo que as decisões dos prefeitos dependerão agora da aprovação do governador. Ora, essa modificação claramente viola a autonomia municipal. Viola, portanto, um princípio constitucional sensível, não pode. Essa situação ela precisa ser normalizada e, por isso, poderá haver uma intervenção federal no Estado de São Paulo. Então, isso significa que os princípios sensíveis são fatores limitantes quando falamos em poder constituinte derivado decorrente. Então, sobre o poder constituinte derivado decorrente, vamos recapitular. O poder constituinte derivado decorrente é o poder que tem competência para elaborar e modificar a Constituição estadual, sempre de acordo com os limites previstos na Constituição Federal. Então, se estamos falando de alterações na Constituição do Estado, é porque estamos tratando do poder constituinte derivado decorrente. Para finalizar, temos o poder constituinte difuso, também conhecido como mutação constitucional. E isso nada mais é do que a mudança da forma como interpretamos uma norma constitucional. Então veja, o texto constitucional permanece inalterado, mas o sentido da norma evolui. E esse fenômeno é chamado de mutação constitucional ou poder constituinte difuso. Aqui nesse ponto é preciso ter em mente que essa é uma forma de alteração da Constituição que se diz informal, processo informal de modificação da Constituição. E o que isso significa? Existem dois caminhos para alterar a Constituição. A Constituição pode ser formalmente alterada ou informalmente alterada. Formalmente, nós modificamos a Constituição quando alteramos o próprio texto constitucional, seja inserindo um dispositivo novo ou alterando a redação de um dispositivo que já existe. Esse é o processo formal de alteração de uma Constituição, que abrange, portanto, o poder constituinte derivado reformador. Por outro lado, na modificação informal da Constituição, o texto permanece intacto. O dispositivo permanece sem alterações, o texto continua. O que muda é a forma de se interpretar esse texto. Por exemplo, a Constituição diz: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Atualmente, família já é outra coisa, o sentido de família evoluiu. Família deixou de ser, por exemplo, a união entre um homem e uma mulher. E agora, o Estado precisa garantir proteção especial para todas as formas de família. Mas perceba que o artigo da Constituição permaneceu intacto. O que se alterou foi o sentido de família. E o nome desse fenômeno é mutação constitucional ou poder constituinte difuso. Então vamos recapitular o que foi dito. Poder constituinte é o poder de criar e modificar a ordem constitucional, e o poder constituinte pode ser originário ou derivado. Poder constituinte originário é o poder que rompe totalmente com a Constituição anterior ou cria uma nova Constituição, sendo, portanto, inicial, incondicionado, autônomo e permanente. Por outro lado, temos o poder constituinte derivado, que apenas modifica uma ordem constitucional já existente, sendo, portanto, ilimitado,
condicional e dependente. E esse poder constituinte derivado se apresenta de três formas: poder constituinte derivado reformador, poder constituinte derivado decorrente e poder constituinte difuso. O poder constituinte derivado reformador é aquele que modifica as normas constitucionais, por exemplo, por meio de uma emenda constitucional, ou então por meio da revisão constitucional, ou por meio de um tratado internacional de direitos humanos aprovado sob o rito das emendas constitucionais. E o poder constituinte derivado decorrente é aquele que modifica uma Constituição estadual. Por fim, temos o poder constituinte difuso, também conhecido como mutação constitucional, que representa a mudança não do texto constitucional, mas sim da forma como interpretamos esse texto constitucional.